O Trump concluiu uma visita de 2 dias à China, em que teve vários encontros com Xi Jinping, com membros do governo e coisa e tal. Um encontro muito esperado, né? Porque a China e os Estados Unidos são, ao mesmo tempo, grandes parceiros e tem uma rivalidade aí, né? Meio latente nessa história toda, né? O mais engraçado dessa coisa toda é ver a diferença das manchetes nos jornais brasileiros e nos jornais lá da Inglaterra e da Europa, dos Estados Unidos e da Europa, tá? Enquanto aqui no Brasil o pessoal fala que não, que o Xi Jinping chamou os Estados Unidos de país em declínio, não, porque o Xi Jinping deixou claro que a China não teme os Estados Unidos por causa da armadilha de Tucídides e não sei o que lá. Não, ou seja, aqui no Brasil, a imprensa brasileira, toda ela, 100% dela, bancada pela China, só elogios ao Xi Jinping, não que o Xi Jinping botou o Trump no chinelo e coisa e tal. Enquanto você vê os jornais lá de fora, a história é bem diferente, tá? Aliás, diga-se de passagem, né? Aliás, o que saiu de mais concreto dessa história toda foi um chute na bunda dos brasileiros, né? Porque a China renovou a licença para exportação de carnes americanas para a China, uma coisa que o Brasil, né, começa a competir com os Estados Unidos pelo mercado chinês de carne também, né? Ou seja, deu uma sacaneada no Brasil. Vamos entender o que houve, o que teve de concreto nessa história, qual foi o objetivo do Trump com essa visita e o que a gente pode esperar daqui para frente em termos de mudança. Eu adianto para vocês que não mudou muita coisa não, tá? Esse encontro foi mais um encontro de tentar abrir uma frente comercial. Vamos parar de conversar enquanto países e conversar enquanto empresas, né? Fazer comércio e coisa e tal. O que é uma abordagem adequada. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por minha esposa Amo Peter e eu também, Papa Leão 15 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu lembro sempre a vocês, no que se tratar de geopolítica, tomem cuidado com a imprensa brasileira. Ela é toda 100% vendida para a Rússia e China. É impressionante, cara, como é que são vendidos para a Rússia e para a China. É muito barato comprar imprensa aqui no Brasil para esses países, né? Então, sempre que você ouvir uma notícia sobre Rússia e sobre China aqui no Brasil, procure a notícia equivalente lá no exterior para você ver exatamente o que é, né? Principalmente quando foi assim, essa notícia aqui, a redação do G1. Quando a imprensa brasileira repercute a Reuters, a AFP, outras agências de notícia lá do exterior, menos mal, né? Mas quando eles escrevem a notícia, é um tal, cara, você quase não consegue entender eles falando com as bolas do Xi Jinping na boca dos caras, entendeu? É impressionante como é que a imprensa brasileira é vendida. Então, diz aqui, ó, Trump diz que Xi Jinping chamou os Estados Unidos de país em declínio de forma elegante, né? E o presidente dos Estados Unidos afirmou que o comentário se referia ao governo Biden e não ao momento atual do país. A declaração foi publicada após a reunião bilateral de Pequim, não sei o que lá, ou seja, os chineses, eles têm essa coisa de criticar a democracia ocidental, né? Eles acham que esse sistema democrático, que fica um partido brigando com outro, inclui uma fragilidade, né, no sistema. A China acha que ela é democrática de um partido único, porque ela entende que as discussões são todas feitas ali no partido, as decisões são tomadas no partido, o que é uma burrice. Porque se você não tem independência, se você não tem briga, você não tem confronto de ideias. A ideia ruim continua existindo porque o cara está lá. Né? Você não tem como demover a pessoa da ideia porque não tem ninguém para contestar aquela ideia. É uma idiotice completa essa visão chinesa de que não vamos ter briga, não vamos ter outros partidos, não, porque aí a gente não tem essas brigas. Então, claramente, o Xi Jinping está usando a democracia contra a democracia. Os chineses adoram fazer isso, né? Dizer que não, que o governo anterior do Biden era muito ruim, que os Estados Unidos estavam em decadência, não sei o que lá, e agora com você não tá bom, não sei o que lá. O que é uma lorota, não faz diferença nenhuma, né? Os Estados Unidos, é lógico, melhora com o Trump, melhora com a direita no poder, mas sem dúvida alguma não faz grandes diferenças em termos disso. Lembra, o país como um todo é muito maior do que o governo apenas, né? O governo só atrapalha. A vantagem do Trump é que atrapalha menos, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa. A vantagem do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, é que atrapalha menos. O Lula atrapalha pra caramba. Mas o que importa num país mesmo é a sociedade, são as indústrias, são as empresas, é a economia normal, né? O governo só atrapalha.
Então o Xi Jinping vê isso como essa falha, né? Mas isso, na verdade, é uma vantagem das democracias, porque evita que ideias ruins se perpetuem no poder. É por isso que a China está enrascada, né? Aqui, ó. O William Vac diz aqui, ó, que Xi Jinping deixa claro que a China não teme Trump, não tememos o Trump, que não sei o que lá. Eu te falar uma coisa. Esse pessoal. Aí lembrou da tal armadilha de Tucídides, né? Tucídides é um general grego, né, que falava que sempre que você tem uma potência crescendo no mundo, ela desafia a potência atual. Sempre tem uma guerra. Né? Sempre que você vai, que é uma mudança de comando econômico no mundo, acaba gerando uma guerra nessa história aí, né? Eu, sinceramente, acho que isso é uma teoria que não funciona. E enquanto muita gente lembra isso lá na China, né? O fato é que ninguém mais espera que a China ultrapasse os Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, tá? Até 2018, a China realmente teve um crescimento impressionante, né? De 2000 a 2018, um crescimento impressionante, sem dúvida alguma. Parabéns para eles, né? Foi uma conjunção de vários fatores. As ideias do Deng Xiaoping de capitalizar a economia, né, de liberar a economia na China, pelo menos a microeconomia, né, lojas e licenças de funcionamento, contratação de funcionário, é tudo muito mais liberal do que aqui no Brasil, é tudo muito mais livre do que aqui no Brasil. Então a China conseguiu, de fato, crescer muito, ainda teve a vantagem do bônus da urbanização, né, quando a população rural migra para cidades e ela tem uma capacidade de trabalho muito grande, né? Então a China teve essa vantagem, esse bônus aí durante um tempo, mas isso acabou em 2018. De 2018 para cá, a China está patinando, né? E aí você começa a ver o problema que é você ter um partido único. O Xi Jinping começa a confiar em dados que ninguém sabe se é verdade, tá? Os dados da China, ninguém sabe se são verdadeiros, né? Muita gente questiona até o número de habitantes da China. Tem gente que fala que a China tem menos de 1 milhão de habitantes, 1 bilhão de habitantes agora, né? Enquanto já chegou a ter 1,5 bilhão de habitantes, né? E hoje a Índia já ultrapassou a China em população e a China está caindo a população com muita velocidade devido por exemplo, a lei do filho único, né? Aquela proposta absurda, completamente sem sentido, que só foi possível porque não havia oposição na China. Não tinha ninguém para criticar esse negócio, né? E agora também você tem uma situação em que os números aparecem, os números parecem bons, mas na prática você vê uma tragédia completa lá nas fábricas chinesas. Por que isso? Porque, de novo, quando você tem um partido único, não tem ninguém para contestar os números. Aqui no Brasil, a gente fala, os números do Postman são inventados. Eu não acredito em nenhum número do IBGE. Desde que o Postman assumiu até o dia que ele sair de lá, para mim o IBGE é um paridor de números aleatórios, não serve para nada aqueles números lá. E em outros países a mesma coisa. Todo mundo sabe que Cuba só é o melhor país da América Latina em educação porque a porra do governo cubano inventa números, pô. Entendeu? Veja, normalmente aqui no Brasil, quando o Lula fala números inventados, a oposição critica os números do Lula. Quando o Bolsonaro, se o Bolsonaro resolver inventar número também, a esquerda vai criticar os números do Bolsonaro. Então, ou seja, você tem essa crítica, você tem essa coisa que garante que a empresa não consegue desviar muito do padrão. Fica feio, fica estranho, fica evidenciado o problema. A China não tem esse problema, é partido único, não tem ninguém para criticar, ninguém tem o incentivo de dizer que aquele número está errado. Aqui o incentivo qual que é? Você vai ter troca de poder. Vai sair o pessoal que está lá e vai entrar outra pessoa, outro grupo. Então essa troca de poder gera o incentivo necessário para as pessoas criticarem números, criticarem políticas, criticarem leis. Embora isso gere muita fricção mesmo, muita briga, muita energia desperdiçada, no final das contas é positivo para o resultado final. É mais estável do que um sistema único como o chinês, né? Então, isso tudo que eles estão falando aqui é porque foram pagos, tá? Esquece essa porra dos jornais brasileiros que estão elogiando Xi Jinping, a armadilha de Tucídides. A China, depois de 2018, o crescimento está muito menor e já não há nenhuma previsão da China ultrapassar os Estados Unidos em PIB nos próximos anos, ou nas próximas décadas, ou em momento algum. Muito provavelmente, o máximo que a China pode esperar agora é não cair, tá? É continuar funcionando sem quebrar. E um fator fundamental para isso é continuar o comércio com os Estados Unidos, né? Esse é um ponto central dessa história toda. E foi esse o foco do Trump, tá? O Trump foi lá, né? Foi lá na China, conversou com o pessoal, passeou, uma visita cordial e coisa e tal. E aparentemente não teve nenhum acordo, nenhuma tensão resolvida. Houve um pedido da China para acabar a guerra no Irã, isso era esperado, realmente a guerra no Irã prejudica a China. Mas
O que chama atenção é que o Trump não levou diplomatas para a China. Ele não levou a galera do governo, ele levou empresários, tá? Ele levou o Jensen Huang, que é o dono da Nvidia, levou o Tim Cook da Apple, Elon Musk, Larry Fink da BlackRock, a Boeing, BlackRock, JP Morgan, enfim, levou um monte de gente. Não teve políticos, não teve diplomatas, não teve esse troço todo, foi só o pessoal comercial. Ou seja, o recado que o Trump quis dar para o Xi Jinping é o seguinte: pô, vamos fazer comércio, vamos negociar, a gente ganha, os dois ganham. Os Estados Unidos dependem muito da China para uma série de coisas. O pessoal fica falando de terras raras. Cara, terra rara é o menor dos problemas, bicho. Os Estados Unidos dependem da China para um monte de matéria-prima, um monte de indústria de base, um monte de coisa. E para comprar coisas baratas da China. A China fabrica as coisas com custo de produção muito baixo, né? Só que a China também depende dos Estados Unidos, porque nenhum outro país consegue comprar na quantidade que os Estados Unidos compra e com o preço adequado, tendo dinheiro para comprar coisas como os Estados Unidos têm, né? O Brasil, por exemplo, poderia comprar muito mais coisa da China, mas o Brasil é um país quebrado. Assim, as pessoas aqui não têm tanto dinheiro. Comprar blusinha a gente compra, mas saiu disso para coisas mais avançadas, não vai, né? Então, essa é a história. O Trump quis colocar essa importância do comércio entre os dois países. Vamos chegar num acordo de comércio, de não sei o que lá. E parece uma boa alternativa, eu falo para vocês, eu acho que a grande máquina por trás das guerras é justamente quando você para de fazer comércio, quando você não tem mais interesses econômicos. Isso é que gera guerra, isso que gera problemas. Quanto mais governo, mais você tem tendência à guerra. Quanto mais comércio, liberdade econômica, compras e vendas, menor é o incentivo para a guerra entre os países, né? Então eu acho muito positivo essa mensagem do Trump, porque basicamente foi isso, tá? Essa visita do Trump foi uma mensagem. Vamos fazer comércio, vamos parar de picuinha, parar de usar Estado e começar a usar os empresários. Deixa os seus empresários, os meus empresários conversarem e a gente sai fora dessa história, deixa eles se falarem ali. Quanto menos o governo atrapalhar essa relação, melhor para todo mundo, né? O problema aí entra naquilo que eu falo para vocês. Para o Xi Jinping, isso não resolve, porque o Xi Jinping não tem interesse em melhorar a vida do povo dele. Essa é a diferença. Os Estados Unidos é um governo que é construído pelo povo. O povo criou o governo para ajudar os interesses do povo. A China não. A China é um governo que tem um povo ali que obedece às ordens do governo. Igual o Brasil, diga-se de passagem, tá? O foco de quem está no governo não é ajudar o povo, é explorar o povo. Olha o Lula. Só cria imposto, só suga mais coisa do povo e coisa e tal. Ah, mas aí ele cria uns programinha lá de gás do povo, não sei o que é uma merreca, uma migalha que ele joga ali para o pessoal que não serve para nada, não ajuda em nada. E enquanto isso, os amigos dele, ó, tudo ganhando dinheiro com imposto e contratação e Odebrecht e empreiteira e não sei o que lá. Uma roubalheira do caramba. Ou seja, o governo quer preservar o governo. Quando o Lula fala que Bolsonaro destruiu o Brasil, ele não está falando do nosso Brasil, do Brasil de nós, pessoas físicas aqui que estamos no chão aqui trabalhando e se virando. Não, ele está falando do governo brasileiro. O problema do Xi Jinping é o mesmo problema do Lula. Ele acha que o país é o governo, a população está ali, o território é porque é propriedade do governo, a população é propriedade do governo, né? O governo é que é o importante. E isso é que é o problema desse tipo de negócio. Para os Estados Unidos faz todo sentido fazer comércio. Por quê? Porque o governo quer ajudar a população. O governo está ali com um mandado popular, né? E não é assim na China. A China você tem um governo que manda no povo, que se sente proprietário do povo, que até deu liberdade econômica para o povo lá da China, porque achava que ia ser mais conveniente para controlar a população assim, né? Então, esse é o problema. O resultado final não teve nada de significativo nessa visita do Trump, a não ser essa sinalização, né? E o que eles conseguiram só foi ferrar os brasileiros. Fica os brasileiros, todo mundo aqui, ai, Xi Jinping lindo, ele deu um tapa no Trump, ele falou que os Estados Unidos estão em declínio, armadilha de Tucídides, não sei o que, sei lá. Então, e no final das contas, acabou que fechou o acordo de carne lá com os Estados Unidos e ferrou com os produtores brasileiros, né? Bom, e nesse meio tempo também teve o caso da prefeita da Califórnia que renunciou após admitir ser agente da China. Você acredita nisso? Cara, teve uma prefeita de uma cidadezinha lá na Califórnia, que é Eileen Wang, que se candidatou e foi eleita e estava governando a cidade. Aí descobriram que ela é uma espiã chinesa. É o que eu falo para vocês, a China acha que a democracia é uma fraqueza. Ela acha que pode infiltrar a democracia americana, que pode corromper o sistema e coisa e tal. Eles estão errados. O partido único é que é uma fraqueza.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.